Olá, bem-vindos à nossa primeira aula do que eu chamo de parte 2, né, do pós-férias. A gente, eu costumo dizer assim, eu gosto de dividir o Ação Humana próximo da metade efetiva do livro na hora de aprender, principalmente por conta de separar os dois mais importantes capítulos na minha opinião, na minha humilde opinião, que é o capítulo 16 e o capítulo 17. Capítulo 16 tratou dos preços. Capítulo 15 tratou do mercado. Então a gente veio já entramos na parte 4 do livro, a Cataláxia, a economia de mercado, colocando conceitos que realmente são importantes, que são decisivos na vida do empreendedor. Então entender a economia é muito sério. E entramos agora numa parte de entender as questões monetárias que envolvem a economia. Ou seja, aquela parte que, por seu Estado, o detentor da produção, do monopólio de produção de moeda e da obrigatoriedade de você usar a moeda, né, a moeda de curso forçado, você não pode escolher outra moeda para transitar, para utilizar no seu dia a dia, você se torna um refém de políticas monetárias. Então, entender agora o capítulo 17 vai começar a proteger o empresário, né? Ou pelo menos dar subsídios para que ele faça escolhas corretas e se proteja. Então, bem-vindos à parte 2 do nosso livro. Nós terminamos com a aula 136, se não me falha a memória, então essa aqui seria a 137, começando o capítulo 17, a troca indireta, e o item 1, meios de troca e moeda. Como nós sempre fazemos, nós vamos ao PDF, tá certo? Nós vamos ao PDF para fazer nossa leitura, de tal forma que todos possam acompanhar aí também. Também quero colocar algo importante, né? Porque nós já vamos começar com este capítulo, com no item 1, meios de troca, com uma nota de rodapé. O que diz essa nota de rodapé? É uma nota do tradutor explicando como é que ele traduziu a palavra money no original. Então, o que nós tínhamos, na verdade, era meios de troca e money, traduzido por moeda. Mises emprega a palavra money, como se verá logo adiante, com o significado de um meio de troca que seja de uso comum. Então, moeda, um meio de troca que seja de uso comum. Preferimos adotar na tradução a palavra moeda, embora a palavra dinheiro esteja consagrada pelo jargão técnico. Essa escolha deveu-se ao fato de que a palavra money é frequentemente usada no texto original em expressões ou substantivos compostos. Neste caso, a palavra moeda ou é de uso mais frequente na língua portuguesa ou permite uma tradução mais fluente. Money, issue of money ficam mais bem traduzidas com o emprego da palavra moeda do que com a palavra dinheiro, né? A emissão de moeda é mais usual do que a emissão de dinheiro. O fato de não existir na língua portuguesa um adjetivo derivado do substantivo dinheiro, enquanto que para a palavra moeda o adjetivo é monetário, é de uso corrente e consagrado. Fortaleceu ainda mais a decisão por traduzir money por moeda. Assim sendo, de uma maneira geral, adotamos a palavra moeda como tradução de money, reservando o uso da palavra dinheiro para expressões em que, na língua portuguesa, seu emprego é inequívoco, como, por exemplo, ganhar dinheiro, to make money, com
Idêntica dificuldade tiveram que se defrontar os tradutores da versão espanhola, o Albiol, e da versão francesa, o Raul. O primeiro traduziu money por dinheiro, fazendo uso também do adjetivo dinerário. O segundo preferiu usar moner, reservando a palavra para os casos em que seu uso consagrado na língua francesa, seu uso é consagrado na língua francesa. Então, é uma explicação aí do porquê traduzir como moeda e não como dinheiro a palavra money do original em inglês. A troca entre pessoas é denominada de troca indireta quando, entre as mercadorias e serviços que constituem o objeto final da transação, se interpõe um ou mais meios de troca. A teoria da troca indireta tem como tema central o estudo das relações de troca entre os meios de troca, por um lado, e os bens e serviços, por outro. Então, vamos continuar aqui. Ó. A teoria da troca indireta tem como tema central o estudo das relações de troca entre os meios de troca, por um lado, e os bens e serviços, por outro. As proposições dessa teoria se aplicam a todos os casos de troca indireta e a todas as coisas que são empregadas como meios de troca. Ou seja, tudo que nós propusermos aqui se referem a proposições aplicáveis em todos os casos onde utilizarmos moeda para fazer a troca. E a todas as coisas que são empregadas como meio, ou seja, e a todas as coisas que são utilizadas como moeda. Um meio de troca que seja de uso comum é denominado de moeda. Então, um meio de troca que seja de uso comum é denominado de moeda. A noção de moeda é vaga, uma vez que a sua definição implica o emprego da expressão uso comum. Como é que se define uso comum? É igualmente vago. Existem situações nas quais se torna difícil definir se um meio de troca é ou não de uso comum e se pode ser denominado de moeda. Mas esta imprecisão na caracterização da moeda não afeta, de forma nenhuma, a exatidão e a precisão exigida pela teoria praxeológica. O que me está dizendo aqui, de certa forma, é aquilo que, no fim do dia, mantém uma moeda como moeda, praxeologicamente. Imagina aquelas moedas que começam a perder valor muito rápido por conta de alta um aumento na quantidade gigantesca dessas moedas. Né? Aquele que a gente chama de hiperinflação, que a pessoa pega a moeda e corre trocar pelos bens reais. Chega um ponto que você não quer nem pegar a moeda. Ela já não é mais algo aceito. Você prefere trocar diretamente por algum produto. Nesse ponto, praxeologicamente falando, aquele papelzinho pintado deixou de ser um, um meio de troca de uso comum. Ah, porque tudo que possa, porque tudo que possa ser predicado sobre moeda é válido para qualquer meio de troca. Então, tudo que você puder colocar como adjetivo sobre moeda tem que ser válido para qualquer outro meio de troca, seja ele uma conchinha do mar. Resulta, portanto, irrelevante preservar o termo tradicional, teoria da moeda, ou substituí-lo por outra denominação. Então, resulta, portanto, irrelevante preservar o termo tradicional, teoria da moeda. A teoria da moeda foi e continua sendo a teoria da troca indireta e dos meios de troca. Então, aqui fizemos a apresentação formal do capítulo 1, do item 1, perdão, do capítulo 17, onde estamos entrando numa parte do livro
que vai efetivamente colocar a, o nosso conhecimento sobre a teoria dos meios de troca, teoria da moeda, e, portanto, nos trará conhecimento sobre monetarismo muito forte, que nos ajudará, então, a entender os diferenciais de posicionamento da escola austríaca e dos monetaristas, por exemplo, como Paulo Guedes, né, como Friedman, né, e assim por diante. Ok? Joia, pessoal? Então, até a nossa próxima aula.